Oi, boa tarde. Lamento não poder encontrá-los. Eu estou numa outra atividade simultaneamente, de modo que não queria estar ausente. E a partir de um comentário que o Denis me fez, eu pensei em expandir e associar mesmo uma reflexão anterior sobre o ofício do Kleber, a relação dele e a mão com a sua poesia. Lembrei que, no seu ensaio sobre a metamorfose, o filósofo italiano Emanuele Coccia diz que a globalização prometeu uma mobilidade sem precedentes na história da humanidade, mas, no fim, acabou sendo uma variante global do jogo do ganso, jogo da oca. Os movimentos são febris, embora nem todos os participantes permanecem sendo os que eram no início da partida. Os ricos permanecem ricos e os pobres na chegada permanecem com as mesmas oportunidades da largada. Os ocidentais permanecem ocidentais em todos os lugares, os africanos continuam a ser excluídos e punidos no Ocidente, e confessamos a nós mesmos um amor imaculado pela transformação do mundo, pelo seu progresso e pelo seu aperfeiçoamento, mas ainda assim tememos qualquer mudança real. Advogamos a mudança dos objetos à nossa volta, mas esperamos que isso não afete nossa identidade. Temos horror em perder tudo aquilo que nos é caro. Transformamos o mundo até a sua medula, e, no entanto, essa mudança nos paralisa. Nos recusamos a acompanhar as consequências através de uma mudança de nós mesmos. E, no entanto, a noção de metamorfose nos seduz. Georges de Lieberman reconhece a pervivência da noção goetheana de metamorfose até mesmo na obra de um matemático como René Thom. Lemos no catálogo da exposição Atlas que Thom relembrou a enorme fecundidade de um conceito de transformação que inclui a predominância da origem, isto é, a sobrevivência ativa dos estados primigênios de qualquer forma, por muito evoluída ou sofisticada que ela fosse. Ou seja, que muito antes de Henri Faucillon, Goethe teria levado o mais longe possível a hipótese de uma vida das formas. Uma vida das formas dotada justamente dessa vis formae, potência formadora, que mudava toda a visão neoclássica, ou seja, a forma enquanto estase ideal, sensibilidade total. E, sob essa perspectiva, a forma não poderia, então, se reduzir a um simples aspecto visível das coisas, mesmo que geometrizado. E o que outro teórico da estética, o também italiano Luigi Pareson, que foi mestre de Umberto Eco e de Gianni Vattimo, desenvolveu na sua estética formante. Mas antes dele, antes de Pareson, Henri Faucillon, no último capítulo de sua Vida das Formas, opõe justamente o fluxo da história ao contratempo do acontecimento, vale dizer, o acontecimento compreendido como uma precipitação eficaz. Ou seja, é toda a questão do determinismo histórico que Faucillon, nessas páginas, dedicava às fissuras e aos desacordos, como ele os chama. Porém, mais ainda, no Elogio da Mão, um ensaio que Faucillon redige em 1934, ele nos diz:
O homem fez a mão, isto é, destacou-a pouco a pouco do mundo animal, libertou-a de uma antiga e natural servidão. Mas a mão também fez o homem, permitiu-lhe certos contatos com o universo que os outros órgãos e partes do corpo não facultavam. Erguida contra o vento, desabrochando e articulando-se como uma ramaria, incitava-o à captura dos fluidos. Multiplicava as superfícies delicadamente sensíveis ao conhecimento do ar, ao conhecimento das águas. E esse caminho de dupla determinação, o homem fez a mão, mas a mão fez o homem, acaba representando para Faucillon uma forma de pensar o lugar do artista na sociedade. Se, por um lado, o artista representa o tipo humano mais evoluído, por outro, ele dá continuidade ao homem pré-histórico. O mundo lhe parece fresco e novo. Ele o examina, desfruta-o com sentidos mais aguçados que o do civilizado, conservou o sentimento mágico do desconhecido, mas, sobretudo, a poética e a técnica da mão. Seja qual for a faculdade receptiva e inventiva do espírito, ela não é mais que um tumulto interior, sem o concurso da mão. O homem que sonha pode acolher visões de paisagens extraordinárias, de rostos perfeitamente belos, mas não haveria como fixar essas visões sem suporte nem substância. É só a custo a memória as registra como lembrança de uma lembrança. O que distingue o sonho da realidade é que o homem que sonha não tem como engendrar uma arte. Suas mãos dormitam. A arte se faz com as mãos. São elas o instrumento da criação, mas também o órgão do conhecimento. Para todos os homens, conforme demonstrei, acrescenta Faucillon, mais ainda para o artista, por caminhos singulares. Pela segunda vez em seu ensaio, Henri Faucillon lança a mão, se posso me exprimir assim, do centauro, a figura híbrida, pois o artista recomeça todas as experiências primitivas. A maneira do centauro tateia as fontes e os ventos. Enquanto nós sentimos esse contato passivamente, ele o busca e o põe à prova. Nós nos contentamos com uma aquisição milenar, com um conhecimento automático e, quiçá, desgastado, embutido em nós. Ele a reconduz ao ar livre, renova, parte do princípio. Não acontece o mesmo com a criança? Mais ou menos. Mas o homem feito interrompe essas experiências e, uma vez que está feito, deixa de se fazer. O artista prolonga os privilégios da curiosidade infantil muito além dos limites daquela idade. Ele toca, apalpa, estima o peso, mede o espaço, modela a fluidez do ar para nele prefigurar a forma, acaricia a casca de todas as coisas, e é a partir da linguagem do tato que compõe a linguagem da visão. Um tom quente, um tom frio, um tom pesado, um tom vazio, uma linha dura, uma linha mole, mas o vocabulário falado é menos rico que as impressões da mão. E é preciso mais que uma linguagem para que se traduzam seu número, sua diversidade e sua plenitude. Devemos estender a noção de valor tátil, tal como foi formulada por Bernard Berenson. A mão não se limita a proporcionar, num quadro, a ilusão do relevo e do volume, convidando-nos a tensionar nossas forças musculares para imitar
com o movimento interior, o movimento pintado, com tudo o que este sugere de substância, de peso e de... Ela está na origem mesma de toda a criação. Adão foi moldado no limo, como uma estátua. Na iconografia romântica, Deus não sopra sobre o globo do mundo para lançá-lo no éter, ele o põe no lugar com o gesto da mão. E é uma formidável manzorra que Rodin, a fim de figurar a obra dos 6 dias, faz manar de um bloco em que dormitam as forças do caos. O que significa a lenda de Anfião? Pergunta-se Roussillon, trazendo assim à baila um tema cabralino, um tema de João Cabral de Melo Neto, tão próximo de Kleber. Anfião que fazia as pedras se moverem ao som de sua lira, a tal ponto que se abalavam por conta própria para ir construir as muralhas de Tebas. O que significa Anfião? Certamente, responde o filósofo, nada mais que a leveza de um trabalho bem cadenciado pela música, mas realizado por homens que se serviam de suas mãos, como os remadores das galeras, cuja batida era sustentada e estendida por uma área de flauta. Oriundo da terra dos entalhadores de mármore e dos fundidores de bronze, o mito de Anfião me desconcertaria se eu não recordasse que Tebas jamais brilhou no domínio da grande estatuária. Talvez esse seja um mito de compensação, um consolo inventado por um músico. Mas nós, lenhadores, modeladores, pedreiros, pintores da figura do homem e da figura da terra, seguimos sendo amigos do nobre peso. A quem luta com ele em chave de emulação, não é a voz, não é o canto, é a mão. Mas permita-me, então, para concluir, voltar a uma ideia de Roussillon. O artista representa o tipo humano mais evoluído, e, embora, ao mesmo tempo, ele dá também continuidade ao homem pré-histórico. Surge, assim, a noção de arcaico, uma noção costumeiramente associada às culturas primitivas, indicando a diferença, a diversidade, a alteridade. Porém, paradoxalmente, a dimensão arcaica constitui atualmente a diferença interna do nosso presente. O arcaico não é um elemento de reflexão sobre magia, sobre mito ou sobre rituais primordiais. O arcaico indica também o dinamismo impuro do nosso tempo, o tempo da atualidade. Mas, por isso mesmo, o arcaico se nos revela atual, ou melhor dizendo, a atualidade não deixa de nos apontar o arcaísmo do presente. A mão que se agita, a mão que busca uma linguagem por vir, materializa também, desse modo, o antagonismo do singular. Obrigado.